Alô, turma. Opa, daqui a pouquinho a gente está conversando com Alan Castelo. Ele está fazendo um ciclo, né, de conversa sobre a importância do teatro na sociedade. E aí, com gente muito bacana. E aí hoje eu vou estar falando com ele daqui a pouquinho, às 7 horas, se tudo der certo. Deu um vacilo aqui, mas estou olhando o Instagram dele para ver se a hora que ele entrar eu poder. A pequena tá no Lula lá ainda, coitado. Mas esperando ele entrar, para entrar também a gente seguir na conversa, tá? Vou deixar gravando aqui já, com a esperança de que a gente consiga uma conexão às 7 horas da noite. Então, sejam bem-vindos, mas daqui a pouquinho que a gente vai começar a bater esse papo. O que mais? É isso aí. Vou tomar uma cachaça enquanto a coisa não começa, para ficar mais tranquilo e falar mais emocionadamente. Até já. Tô aí. Já volta. Cachaça no armário. Filha, tô aqui numa conversa, tá? Esse casaco bonito, preto. Porque é o seguinte, como aqui tá meio escuro e tal, e a camisa branca ficava muito brilhosa, aí seu pai botou o casaco para equilibrar o reflexo da blusa branca. Legal, e eu tô vendo no Casnato. Ah, que legal. É novo ou você tá revendo alguma coisa? Não é novo. Não é novo, né? Não. Qualquer coisa chama aqui, tá? Seu pai vai estar conversando aqui com um amigo. Cachaça do MST. Vidas Secas. Carvalho. Opa, Alan Castelo. Vamos lá. Ei, Alan. E aí, meu amigo? Beleza? Beleza? Isso já é a coisa ou não? Não. Tô falando aqui só pra ver se você tá tudo bem pra você aí. Beleza, tudo bem. Então, vou lançar a live agora. Beleza, tô te acompanhando lá. Beleza, até já. Até já, valeu. Bom, então estávamos só aqui acordando aqui que ele já vai entrar mesmo. Tem mel também, galera, só não tem entregador. Que delícia. Vamos lá.
Alan, Pra você, Brasil. e aí, meu amigo? Fala, meu nobre. Beleza? Pra você. Tá um pouco baixo, vamos lá. E aí? A gente espera um pouquinho a turma chegar? Ou vamos fazer pro que se fica? Não, vamos conversando. Beleza. Então é isso, Quero cara. primeiro saber como é que tá sendo pra você aí. Como é que tá sendo essa suspensão, qual é o impacto pra você? Como você tá enxergando essa realidade nesse momento? Cara, eu fico procurando coisas legais, né? Eu tenho uma filha de 4 anos, eu moro com minha sogra. Então, o isolamento para mim, na verdade, é uma exposição a uma vivência que a gente não tem, né? Eu estou há 6 anos casado e tem muitos privilégios dentro disso, de estar com a minha família, com a minha esposa, com a minha sogra, com a minha filha. Então, a gente tem tido um tipo de equilíbrio, né? Muito diferente do que é uma exposição a um isolamento de quem está longe dos pais ou dos filhos, né? E está acontecendo muito, assim, né? Então, eu tenho esse privilégio individual e o privilégio coletivo da nossa geração, que é viver um momento de praga mundial, né? Dessa, desse descuido, dessa pandemia. Eu digo um pouco descuido porque eu acho que também teve um movimento internacional de desvalorização do estudo científico de uma maneira geral, e isso não ajudou a prever e que as pessoas pudessem, de alguma maneira, se preparar. Não é só colocar a culpa numa atitude isolada de alguém que comeu o que não poderia. Não é nada disso. Né? Isso aí toda hora estava acontecendo e em outros momentos a gente estava um pouco mais... Em outros momentos, não, nos últimos 200 anos a gente esteve mais preparado para isso. E agora não estávamos, graças a uma onda de muito, né, se usou muito a ideia de da mudança de poder, né? Me faltou a palavra agora, mas se falou muito disso quando se defendia uma alternância, né? Alternância de poder e tal. Isso foi, a gente hoje sabe, né, que muitos argumentos estranhos eram dirigidos a pessoas que aceitavam esses argumentos, né? Então você vê à medida que a gente na verdade acaba se enfiando onde quer. E aí o argumento é só uma coisa que você escolhe passar a dizer. E uma das coisas que se disse muito foi a alternância de poder. E essa alternância de poder, que na verdade era uma volta para o poder que vê o dinheiro na frente do coletivo, né, do social, e, e a nossa alternância foi uma alternância de um recorte de 30 anos, se muito, né, no mundo. Fora isso, são todos os outros anos com dinheiro na frente, né? Mas tudo bem, estamos aqui, então o privilégio coletivo dessa nossa geração, de estar vivendo isso, é você está em Paris, eu estou no Rio de Janeiro e estamos conversando, né? Estarmos pensando coisas como um incentivo ao pequeno produtor e ter alguém para recolher no produtor que não está podendo sair do sítio, que é um movimento que tem no Rio de Janeiro também, do cara ir lá recolher as cestas que ele faz na quarta-feira, ele entrega na sexta, tirando uma grana para ele, mais o que ele gasta para ir e voltar, e pagando o produtor mais ou menos pelo dinheiro que o produtor venderia na feira. Então, mais uma vez, eu cresci ouvindo isso, e isso era uma coisa bonita do brasileiro, que quem ajuda o brasileiro é o brasileiro. Isso era uma sacanagem sem tamanho, né? E aí veio isso voltando, isso era para ser o extra, né? Isso não é para ser a regra.
que o humano ajuda o humano. Pô, o humano também elege para que se possa, junto com o dinheiro que o humano individual está contribuindo, se fazer algo coletivo, né? Mas então, para além disso, a gente segue, além dos impostos, além de tudo, segue com a culpa de que está fazendo ou não alguma coisa, porque você não tem a segurança de que o dinheiro que você contribui como imposto, ele está sendo bem usado. Senão você teria tranquilidade que você está contribuindo para isso, né? À medida que você faz dinheiro, você paga, e como isso está sendo revertido para a saúde, para a educação, né? Para uma melhor equivalência dos acessos, né? Para a sociedade. Mas não. Então estou vivendo, não está moleza, não é moleza, não. Eu fico tentando falar de uma maneira mais carinhosa em relação à coisa do convívio também familiar, né? A gente fala muito de isolamento e escapa um pouco, né, a percepção da convivência exacerbada também, né? Porque esse isolamento não é uma coisa individual, ele se dá dentro de relações muito, não só as familiares, mas também as que você precisa para estar dentro de uma relação dentro de casa protegida, né? Estou falando da terceirização dos serviços, dos entregadores, né? De uma roda que continua, né? Fazendo seu pão e colhendo, né? E tentando entregar, e aí vai. Então, para mim, não é uma coisa simples, mas também sei que é pior para muita gente. Pois é, essa que é a coisa mais curiosa, né? De você perceber que a tua dificuldade ela não é suficiente comparada à dificuldade de muitos lugares. Aqui na França, por exemplo, a gente descobri, por exemplo, não sabia disso, de uma associação que trabalhava com a difusão cultural brasileira e que divulgou que realmente cerca de 200 famílias brasileiras, muitas crianças, que não estão em condições boas aqui, seja sem emprego, sem dificuldade da língua, enfim, questões zenhas, e que realmente passando fome, passando necessidade, sem possibilidade de trabalhar, sem possibilidade de contar com uma ajuda da embaixada. E aí começamos a ter um tirão aqui de fazer uma vaquinha para fazer compras, para conseguir ter um gesto solidário com esses brasileiros que estão aqui na região parisiense. Isso é só por aqui, imaginando como é que deve estar em outros lugares. Você profissionalmente, eu sei que você sempre circulou bastante, teatro, televisão, cinema. Como é que está sendo para você essa suspensão, esse lado, principalmente pessoas de teatro, né, que a gente é o foco dessa série? Como é que está sendo para você ver isso, assim, o teatro, não só a suspensão da vida, mas na perspectiva artística? Eu estava com alguns projetos assim bem gatilhados, né? Fora a circulação do Moby Dick do Pedro Kozlovski com direção do Renato Rocha, que a gente faria agora em Porto Alegre. Eu estava com uma peça que eu amo muito, que eu já fiz, que a gente estaria voltando para comemorar o teatro em São Paulo. Estaríamos agora já no final dos ensaios, dos ensaios, né, de retomada, para estar estreando em maio. Então, eu tenho um diálogo constante com a televisão, eu acho, né, venho tendo nos últimos anos, mas ele me permite uma presença no teatro, em um tipo de teatro, né? Ele me permite a presença em um tipo de teatro e da qual eu me utilizo muito, assim. Então, eu estou sempre fazendo alguma coisa, eu estou com alguma peça em algum ano, em todo ano eu estou com algum espetáculo e não é uma coisa que eu não vivo sem teatro, não é tanto assim, sabe? Não é uma coisa assim. Eu acho que eu não vivo sem o pensamento, sem a conversa teatral. Eu não vivo sem essa troca. Então, eu posso ficar 5 anos ensaiando uma peça, numa boa.
eu não preciso, eu ir mostrando de vez em quando, claro, né? Então, porque ensaio também, na minha cabeça, inclui os amigos vendo, olhando de novo e tal, da mesma maneira que a gente apresenta alguns rascunhos, né, para que outras pessoas possam opinar e tudo mais. Então, eu poderia ficar muito tempo dentro desse teatro que se prepara, mas o teatro que a gente, um dos teatros que se tem, que é esse que saiu a grana, a gente junta, ensaia um mês e meio, entra em cartaz um mês, vai para São Paulo, faz outro mês e acabou a peça. Esse teatro, embora não seja o ideal, ele é um teatro onde eu caibo, fazendo TV. Porque aí ele é um teatro de força-tarefa de 3 meses, que você entra lá, você fica sabendo qual é o projeto que você vai entrar, você estuda antes, lê um pouco antes a peça, vai quando entra você já sabe mais ou menos o que está, qual é o procedimento de determinadas pessoas que você está trabalhando e tal. A gente acaba fazendo pequenos grupos de teatro informais, né? A gente acaba repetindo algumas parcerias e nisso segue e dá lá, como estava dizendo a Luciana, a partir da conversa do Borg, né? Vai lá dar os seus raios, né? A gente vai lá exercitar essa vibração em cena que se dá no contato com o espectador e com outro ator em cena, né? Então, eu tenho podido fazer coisas assim. E eu estava com 2 projetos assim muito na boca de serem feitos, e uma leitura que foi cancelada na semana que foi muito difícil a gente conseguir uma data com um pessoal muito bacana, que eu me orgulho muito de estar perto, o Gui Weber, a Lemertz e outra galera. E o Gui é um cara que eu admiro demais, assim, cara, como pessoa, como tudo. A convivência com ele, o humor, o filtro pessoal dele, artístico, sabe? O cara é um esteta incrível. E como ele não disputa esse espaço também, sabe? Embora seja um puta pensador, o filme dele é lindo, ele é um puta ator, é um diretor muito sensível, é um cara incrível. E realmente a gente esbarrou em um trabalho com o mestre lá, porque é um mestre, o Felipe Rich, da companhia dele, e o Guilherme fazia um trabalho absurdo de bom, e agora a gente ia ter chance de poder se encontrar de novo quase 8 anos depois, quase 10 anos depois. Então seria um privilégio muito grande que infelizmente foi interrompido por esse momento. Mas é isso, vamos seguindo, né, um dia de cada vez, como é sempre a vida. Pois é, como é a vida, não dá para acelerar, né, o processo. Isso que é curioso agora, né, essa coisa de você ser obrigado a lidar, né, com as ansiedades e ir passo por passo. Fiquei lembrando um pouco da nosso encontro, que foi muito bacana. Foi justamente um ano anterior, acho que, se não me engano, foi em 2012, foi mesmo o ano que eu vim para cá, para a França, em dezembro. Um ano anterior a você ir definitivamente, né? Você já estava passeando, paquerando com a França. Eu acho que muito por conta disso a gente se aproximou, porque fora as outras coisas todas, né? De uma admiração, da gente estar ainda na mesma época, né? Se esbarrando aqui no Rio, tinha essa coisa, duas grandes aproximações, não sei se você vai lembrar, uma que o Adamov, o Abu Janra o conheceu. Ele era um cara que era um grande tradutor, né? Se fixou na França, em Paris, como tradutor inicialmente e depois como dramaturgo. Então, esse movimento dele como dramaturgia e como tradução, ele teve uma virada de chave de aceitação em Paris a partir de uma assinatura do Planchon, de quem o Abu Janra foi assistente de direção e trabalhou durante muito tempo, né? Então, essa coisa, eu acredito muito nesse bastão energético que é passado. E como o Abu Janra confiava a direção dos monólogos a você, eu achava que nisso tinha, nele, na percepção dele, da sua energia de realização teatral, algo que ele acreditava ser necessário para o diálogo teatral ser mais potente, sabe?
Então, foi uma honra muito grande ter você no grupo que a gente tinha na época, o Tarja, né? Poder trabalhar o professor Tahani, com a tradução da Beth Kleiman, que é uma querida amiga também, de muitos anos de França. E o Adamov ainda é uma lacuna aqui, né? Ainda é um criador incrível, um dramaturgo incomparável mesmo, né? Ele transita por muitos estilos diferentes, não tem tem pouquíssima tradução, eu não leio muito bem em francês, mas não deixo de ler, porque está em outra língua, isso eu sempre fiz, assim, sou um abusado em relação a ler em outra língua. Então vou lendo, vou entendendo errado e vai seguindo o bonde, tudo bem, eu só procuro não ficar falando que eu entendi. Né? Mas eu, numa dúvida muito grande, eu vou lá e volto e leio de novo. Mas eu tenho a obra dele toda aqui e tal. E li um pedaço, pelo menos. Eu iniciei a leitura de todas elas, mas li completa, assim, umas 5. E gosto muito do que eu entendi, do pouco que eu entendo. Mas eu acho que é isso. A gente fez esse encontro, né? Tarja, você, Adamov, com o professor Tahani, mas na minha concepção energética a gente estava fazendo um encontro também com a Bujanra, com o Adamov e com todo mundo que de alguma maneira se sentiu afetado em algum momento, né, pelo que ele criava. Eu tive a sorte de conhecer um amigo dele, que é casado com a tia de uma amiga aí em Paris, com quem ele trocava cartas. Esse amigo dele, que é tio da minha amiga, foi para a guerra e o Adamov trocava cartas com ele. A gente bateu um papo grande, eu gravei e tal, mas aquelas coisas antigas de gravadorzinho, mini gravador e tal, acabei perdendo. Mas ficou o encontro e uma conversa longa, assim, mas é isso, meu amigo. Você sabe que eu teve, bom, com a morte da Bujanra, fiquei já estava aqui na França, foi um vazio muito grande, foi uma sensação muito bizarra, assim, né? Uma parte de você que morre, uma parte complexa, porque ela não é só afetiva, ela também é todo o conhecimento, toda a transmissão intelectual que ele pode passar. Eu fiquei bem zoado, assim. E aí, no ano seguinte, eu decidi fazer um vídeo sozinho pelos cemitérios de Paris, procurando os túmulos dos mestres, né? Sei. Fui Molière, fui Ionesco, fui no Beckett, fui mesmo em Nijinsky, Vitor Hugo, fui vendo assim, né? Fui procurando, fiz um mapeamento. E aí fiquei, cadê a Adamov? Ele tá no Oceano, né? Eu já fui lá. Fui lá 2 vezes. Você foi, né? Fui 2 vezes lá, Eu tenho isso também. E ele... Mas que não tem a lápide. Não tem. Assim, né? Eu fiz um movimento para tentar ter essa lápide. Depois um amigo que também era do grupo fez a peça com você, o Ian Capilé, que agora está em Portugal. Ele foi lá também, conversou mais um pouco com o cara do cemitério. O cara do cemitério lembrou de mim, lembrou do brasileiro que foi lá tentar botar uma lápide para o Adamov, que a gente foi perguntar se poderia. Então, esse movimento você pode fazer. Você pode colocar uma lápide. A gente pensou em colocar uma lápide de madeira brasileira, e escrever o nome dele lá, escrever em português e russo e francês, o que quiser. Não tem lápide, é uma cova rasa, mas ela é identificada pelo Ancien Cimetière, né? É um cemitério bem longe, mas tem uma estação de metrô ao lado e tem um mapinha que diz onde ele está. É muito longe lá, mas não tem lápide, não tem nada. Você vai lá, eles só não tiraram por conta da notoriedade dele, mas também a prefeitura, ninguém nunca fez nada, e eu acho que uma hora merece essa lápide lá, contando um pouquinho de quem ele é. Então, o que aconteceu é que depois de um tempo, eu fui ensaiar um espetáculo num teatro que é nessa cidade onde está esse cemitério, que é Ivry, e é um grupo de chilenos que dirigem esse teatro, muito simpáticos, pessoas maravilhosas. E
tenho muita vontade realmente de imaginar um evento, porque dá para associar o teatro também, sabe? Não ser só o ritual assim, no cemitério, mas que a gente conseguisse fazer alguma coisa em parceria com esse teatro para jogar uma luz. Eu fiquei muito espantado quando cheguei aqui de conversar com diretores um pouco da nossa faixa etária e até um pouco mais velhos amigos que eu encontrei aqui, de não conhecerem a Damod, realmente. Assim. Tem uma coisa muito legal, que assim, tem umas chaves, né? O teatro, o estudo do teatro, ele tem umas chaves, assim, né? Eu acho que tudo, né? Toda área tem um pouco, assim. Mas o Adamov, eu vivenciei uma coisa aí em Paris com o Adamov, quando eu fui pesquisar um pouco, eu fiquei na casa do Thomas Chiardet para fazer uma pesquisa durante 10 dias e tal, já tendo pré-produzido essa pesquisa aqui do Rio, que é o seguinte, velho, mesmo em sebo e tudo mais. Então você fala Adamov, pessoa de teatro, Adamov, Arthur Adamov, e o cara não sabe. Não, o que não sabe, não sabe. O cara que sabe vai tomar um café com você. Então o cara que fala Adamov, o que um brasileiro está querendo saber de Adamov? Bom, eu li, sei lá o que, o Tarrani. Pô, leu o Tarrani? Boa é a fulano, é a peça tal. Mas você leu o Ping Pong? Você conhece também? Sabia que ele fez também? Você conhece, tem o Revenant, os nomes são todos em francês, eu não saberia traduzir, dei mole. Eu poderia ter me preparado, porque eu não imaginei que ele fosse entrar no nosso papo. Mas ele é um cara que é o seguinte, você entrou num sebo, pegou um velhinho lá que você falou de Adamov e o cara sabe quem é, ele fecha tudo e vai tomar um café com você. Porque o cara era realmente de uma essência questionadora e particular imensa. Tomara que as poucas pessoas que estão nos assistindo tenham a curiosidade de procurar um pouco sobre ele. Ele foi o cara que fez o movimento para a liberação a primeira soltura. Ele fez a vaquinha para soltar. Isso é uma bobagem, mas fala muito dele também. Mas ele foi o cara que fez a vaquinha para soltar o Arthur na primeira prisão de manicomial. Manicomial. Ele estava juntando a galera para fazer uma grana para soltar o cara, para levar comida. Ele visitava. E era um cara com quem ele se indispunha publicamente. Ele conta num livro de memórias que ele tem, um dos dois, que ele tinha tido uma discussão enorme com o Arthur numa festa, e que ele falou, porra, tá que pariu, eu não consigo me controlar, acabei perdendo a porra do amigo, um articulador incrível, que eu admiro, um cara foda, e aí falei bobagens lá, perdi o amigo. Que ele chegou nessa de, puta que merda, por que eu não calo a minha boca? E que ficou um tempo sem ver o Arthur. E quando encontrou o Arthur, que teve aquela aproximação física, assim, meio sem falar e tal, e que quando estava junto um do outro, o Arthur vira para ele e fala assim, raramente se tem uma briga com argumentos como os nossos. Né? Que coisa maravilhosa foi aquela briga. Algo assim, sabe? O Arthur deu um sinal de paz nesse nível, dizendo, puta, que nível, né? Que nível de discussão que tivemos. Que porra, que coisa linda que foi aquilo. E aí ele relaxou e voltaram, seguiram conversando de novo, mas estavam um tempo sem se falar, né? Então, é isso. Ele é um cara que era difícil de segurar, né? De você rotular, de pegar, de enquadrar, de ser amigo. A gente faz parte, a nossa geração faz parte de uma... A nossa geração não porque você é mais novo, mas essa geração misturada que temos, né? De 50, 40, 30... ela é muito gentil. Então, há uns anos atrás, eu tinha uma amiga que falava dela, que falava da nossa geração de uma maneira muito dura, mas que tem o seu fundo de verdade, que era o pacto de mediocridade, que era fala bem de mim que eu falo bem de você. Então, a nossa geração ela é muito carinhosa, ela é gentil, ela é bacana, a gente gosta... porque sabe o quanto é difícil estar nessa e o quanto uma crítica mal colocada derruba o outro, né? Então a gente está aí para se ajudar mesmo. As gerações anteriores disputavam muito, né? Estão aí ainda, né? A galera de 90, 80, 70 brigavam muito, eram muito vaidosos, sacaneavam muito uns aos outros em boca pequena, né? A gente ainda tem isso em outro nível, mas não é a maioria, como era antes. Antes era a regra. Mas tudo isso para dizer que o Adamov era um cara que ele chutava o balde. E ele, por chutar o balde nessa época, ele ser o cara que falava mal do Ionesco,
não falava mal do Ionesco, mas fazia críticas abertas. A Cantora Careca, por exemplo, Teatro absurdo. a esse rótulo, né? O Martin é tão maluco isso, porque é o seguinte: uma nova edição do Teatro do Absurdo, do Martin Esslin, ele pede desculpa, indiretamente, ele pede desculpa a uma percepção do Adamov. Que o Adamov diz, cara, somos 4 autores, Ionesco, ele, Beckett e mais um, tá me fugindo. Então, Beckett, Adamov, Ionesco. Bom, somos 4 autores não franceses escrevendo um teatro diferente do que já existia em francês, na cidade de Paris. Não, mas aí ele dizia, é muito comum, é claro que a crítica ia pegar isso e botar tudo no mesmo saco. A tentação de botar tudo isso no mesmo saco era enorme. E claro que não ia ser um crítico americano que ia conseguir driblar essa crítica. Então ele, em 2 frases, acabava com o livro do Martin Esslin. Só que o Ionesco e outros entraram um pouco na linha assumiram um rótulo, viram no rótulo uma propaganda e um filão para seguir e seguiram. E ele começou a escrever coisas que tirava disso. Ele foi completamente para um lugar brechtiano. Né? Ele foi escrever peças que estavam falando da relação social do trabalho. Né? Então, justamente para sair do lugar do absurdo. Então, e depois tem um prefácio do Esslin que ele diz que não foi por mal, né? Que ele viu uma coisa, ele achou algo que fosse essencial e comum, uma interseção entre a produção daquela época que ele achava que merecia uma lupa, e com esse título que ele sabia que poderia ser algo que desse um caminho de visibilidade, ele trouxe visibilidade de verdade para algumas pessoas, e o Adamov recusou a ponto de você esquecer que ele está no livro. Você esquece que ele é um dos caras que está lá, que ele faz parte disso. Você faz um estudo sobre o teatro absurdo, entra todo mundo, não entra ele. Mesmo com o Esslin falando legal do trabalho dele lá. Mas, pô, que bom que estamos falando do Adamov, porque... E você fez o Moby Dick, e eu tenho uma história que que eu recebi da Pujan, que eu acho maravilhosa, que era realmente um ensaio do Planchon, e todos os atores eram brechtianos, né? Tinha já essa percepção do teatro brechtiano aqui na França. Sim. E os atores já tinham essa formação, eles eram brechtianos completamente. E tinha uma cena, um ator que fazia o capitão do Moby Dick, que ele não... Ele precisava ter alguma coisa de Stanislavski ali, ele precisava realmente de uma percepção outra, sabe? Emocional em cena. Sim. E eles ensaiavam, testavam, não funcionava. E um dia, Adamov, vendo que ele era dramaturgista, né? Dramaturgo, trabalhou na adaptação, ele vendo o ensaio, ele disse assim, posso fazer um comentário? E ele disse, olha, a gente não tem dúvida que a baleia é um ser divino. O capitão acredita que ela é um ser transcendental, um ser divino. Mas a baleia não sabe disso. Ela não tem essa consciência. E aí essa intervenção foi o que mudou a cabeça do ator, que eles conseguiram salvar a cena que estava empacada. Que bom. Isso de uma grandeza, né? De você conseguir... Não fica só você no teu personagem, né? Não, o barato que é o seguinte, eu imagino, você falando isso, ai, Borg, somos todos atletas do coração, graças a Arthur. E aí, assim, é bacana você trazer isso, mas eu fico pensando que, do pouco que eu conheço do Arthur Adamov, essa intervenção, ela, ao mesmo tempo, isso tem a ver com o Stanislavski também, essa intervenção era uma intervenção que talvez funcionasse para esse ator naquele momento, sabe? Eu acho que não é uma coisa que ele ache ou que ele colocaria à frente de qualquer outra observação sobre fazer esta cena
do Capitão Ahab, atrás da Moby Dick e tal. Eu acho que é alguma coisa que no que o ator estava apresentando para aquele ensaio, ele percebe que o ator está colocando uma divindade na baleia, que a baleia, como se ela soubesse, que ele diz, ela não sabe. E aí isso ajuda o ator, sabe? Então eu acho que o trabalho do provocador, que era o Abu Janra, que era, sem dúvida nenhuma, o Adamov, passa primeiro por um lugar de escuta absoluta, de empatia enorme. É um dramaturgo, um diretor, um ator. Se ele não tiver esse exercício de se colocar no lugar, fudeu. Né? Então a gente não tem nada. Né? Se o cara tiver... Não, peraí, eu vou mostrar como é que é. Eu tenho uma visão desse trabalho aqui, que você vai ver como é que é. Tá tudo errado, né? Então ele tem que tentar deixar aberto, eu acho, não sei. Tem que deixar aberto, ninguém sabe, né? Mas eu tento fazer a confusão, até porque para mim é fácil, porque eu sou bem confuso, mas eu tento expor a confusão de um pensamento, da dúvida de uma convicção, né? O quanto tem de dúvida numa convicção. Eu adoro quando alguém escolhe um caminho e vai. Eu estou pensando aqui numa coisa que eu soube do Wagner Moura, num vilão de televisão, e que deu muito certo, lá do Paraíso Tropical, e que ele acredita ao Denis Carvalho ter dito para ele, cara, vilão de televisão é vilão, eu sei que você é um puta ator, você vai querer deixar nuances, esquece nuance, é vilão, vai no vilão. E ele foi e era bom demais. É incrível, sabe? Porque ele também é bom em qualquer nível, né? Eu acabei de assistir o Sérgio, ele é foda, ele contribui, ele acha lugares para contribuir num nível muito legal, assim, sabe? O trabalho do Wagner é um elogio ao ator na sua execução, assim. E é incrível porque a gente não vê essas coisas, não vê muito, né? A gente vê esse vilão que funciona. O Capitão Nascimento, acho que ele rasgou, era uma unanimidade, né? O trabalho dele no Tropa 1. Porra, o Tropa 2, eu acho de uma profundidade. Eu acho o Tropa 2 tão irretocável no trabalho que ele faz de pai, de marido separado, de criando aquela criança que não está muito perto, e também sendo o cara do 1 publicamente, junto com os policiais. Puta que o pariu, eu acho o trabalho dele no Tropa 2 e esse trabalho não foi tão indicado quanto foi o primeiro. Ele foi visto porque você precisa estar dizendo, olha, eu estou interpretando. Porque se você faz uma coisa que é muito vivenciada, né, onde a imitação está diluída num tal ponto que ela vira ação pura, ela às vezes não é valorizada. Eu estou lembrando agora também de um outro caso de um diretor brasileiro, que é o Anselmo Duarte, que foi para Cannes com um filme lindo e que, numa das justificativas de não ter um voto favorável ao filme dele, algum juiz diz lá, algum avaliador crítico lá, justifica que uma cena onde havia uma morte de um bebê, um filhote esmagado na árvore, uma coisa assim, que aquilo era muito real. E ele dizendo, meu Deus, estou eu no Brasil sem condição nenhuma de fazer cinema, cortando um dobrado para fazer uma coisa parecer real, e aí quando ela parece real, isso é motivo para o cara se afastar, porra. Mas imagina, às vezes é, né? Então a gente tem que ir devagar. Essa contribuição com como a gente chega na real do personagem, da crítica, ela tem que ser gradual, ela é gradual pelas gerações, né? Então são pequenos passos que vão se dando de geração em geração. Porque se você de repente faz uma coisa muito realista, eu não sei, eu estou falando realismo como se fosse uma coisa identificada com a realidade, né? O Guel Arraes chama a interpretação de televisão, eu acho genial. Isso é uma entrevista de pelo menos uns 30 anos atrás, naquela Cinemais. Ele fala que alguém falando do naturalismo na televisão e tal, e ele fala, eu não acho que tem naturalismo, acho que na televisão se faz um realismo naturalzinho. E eu acho isso genial. Para mim, até hoje, virou
o que se faz, não só na televisão, mas num tipo de teatro naturalista, aquele naturalismo, não, também não é natural, aquele é um realismo naturalzinho. Então, esse realismo naturalzinho que a gente faz, quando ele é muito a vida, alguém fala, não, mas esse cara é assim, hein? Esse cara é meio assim. Esse cara, não sei não, ele é meio... Ele não é só ator, não. Ele também é meio mau caráter. Esse cara. Tem uma coisa que a pessoa não admite a possibilidade de haver uma imitação que é ação. Né? Uma imitação que preza pela ação. Enfim, uma bobagem, mas é uma bobagem que eu... Não, mas é super interessante. E os exemplos que você deu são perfeitos. O Wagner, o Schizo, a briga dele com a dois, a briga dele com a esposa, a tensão dele interna ali é muito verossímil. A briga dele, né, física com o garoto lá, do jiu-jitsu e tal. Quem manda aqui em casa sou eu, com a Maria Ribeiro, maravilhosa. Maravilhosa também. O Adamov, a gente precisa traduzir, precisamos pensar. Eu vou te mandar umas coisas que eu tenho. A gente tem que conversar sobre isso. Eu tenho aqui, lido por mim e traduzido pelo Google, um artigo do Planchon sobre o Adamov, que é Adamov Rever par Planchon. É uma ideia. Acho que ele estava morto já. E aí, isso foi público em algum momento. Eu salvei e agora eu não consigo achar mais na internet. Eu tenho que achar onde ele foi salvo. E aí eu te mando para ver se você dá uma salvada ou traduzida nisso. Mas é algo para você resgatar aí em Paris, sem dúvida. Nem que seja as biografias, porque é muito da primeira pessoa e é de uma profundidade, de uma crueza tão grande, assim, sabe, de uma exposição enorme. Você tem traços com ele também, de rostos e tal. É algo que eu acho que você poderia fazer, inclusive, como ator. Eu acho que chama um caminho bom, assim, vai pegar uma galera bacana. Teve há pouco tempo, em Cannes, um filme do Léo Carrá, que é um grande diretor e ao mesmo tempo muito é um marginal, né? É um rebelde diretor e tal. E ele fez um filme incrível que foi para Cannes, onde um ator fazia 50 personagens lá, 10, sei lá. Mas arrasável, eu tive a sorte de ver lá. E tem uma mulher mais velha, maravilhosa, cabelão, sabe? Branco, uma atriz incrível, eu esqueci o nome, infelizmente. Mas aí eu vi, fiquei impressionado e acabou. Quando eu fui conversar com esse cara que é tio da minha amiga, que se trocava cartas com a Adamov, ele falou que essa mulher era a musa do Adamov no teatro. Ele escrevia para ela fazia as peças dele. Porra, eu fiquei tão... E nesse ano que eu fui em Cannes, no ano que teve esse filme, tinha um filme em português que logo no início do filme, nos primeiros 10 minutos do filme, o cara citava o Adamov também. Eu tava com o Adamov fervendo na cabeça. Aí você fica achando que o mundo, né, aquela coisa do João do Rio. Que o espetáculo do mundo, né, o Flaner, que acha que o mundo inteiro é um espetáculo para ele próprio, né? E talvez seja um privilégio de cada um, né? Talvez realmente o mundo tenha um filtro de apresentação para cada um. E essa seja a grande mágica do invisível. Total. Falando em tradução... Olha a Bia falando que trabalhou com Planchon. A Bia Junqueira trabalhou com Planchon na França. Olha que absurdo. Olha, vamos conversar, Bia. Vamos marcar uma conversa. Pois é, meu anjo, mestra querida. Eu tenho muitos textos do Adamov aqui e o Planchon é o cara, né? É um pensador de teatro inacreditável. Eu tô chegando no Planchon aqui, né? Eu tenho um amigo que conhece um ator mais velho, que trabalhou com o Planchon. A gente estava para marcar um café agora, mas enfim, com a questão da quarentena não rolou. Bota esse cara para fazer o Adamov. Escreve esse monólogo aí e bota esse cara para fazer o próprio Adamov no teatro. Acha um teatrinho desse de pequenos de Paris aí e vai fazer a Europa inteira. Deixa eu te mostrar. Eu criei um jogo aqui em cima desse livro do Olivier Py, autor, diretor e atual diretor do Festival de Avignon. E as 1001 definições de teatro. Então consiste o jogo em você escolher um número entre 1 e 1001 e eu faço uma tradução selvagem aqui pra gente ver se tem ressonância
A gente dialoga com o que a gente está conversando. Que número que eu tenho que achar? Como? Entre 1 e 1001, você escolhe. 54. Vamos ver o que tem aqui. 54. Ah, é grande. Vou dar uma copia desse cara e depois eu traduzo inteiro de novo. Deixa eu só ver aqui. Ei, João, beijo. Meu primo ator que entrou na parada. Bem-vindo, bem-vindo. Vou traduzir um pedaço, depois eu traduzo mais. Um grande ator diz que ele deixou de estar em cena, que ele gostaria de outra coisa mais próxima da verdade. Uma causa, uma criança, um amor lírico. Ninguém acredita nele. Ele sabe. Ele o sabe. Mas ele é sincero. Ele queria que o teatro pudesse entrar em cena, ser uma cena, entrar em cena no teatro com uma totalidade do mundo. Uma totalidade do mundo. Olha isso, eu estava pensando. Ele gostaria que o teatro perdesse o próprio teatro e que ele tinha pressentido também que, às vezes, ele poderia se exaltar de uma forma dolorosa e sagrada. Mas o que resta? Textos para aprender, críticas inapropriadas, camaradas invejosos, enciumados, ou se não, colocar fogo no teatro Odeon e encontrar aí a pureza dos primeiros que estiveram em cena. O teatro não é nada dentro da minha vida. É a vida. A vida ela mesmo que eu quero. Creiam em mim. Não sei de quem ele está falando, mas eu tenho a sensação que é alguém real. Porque Parece sim. Parece sim. Temos visita aqui. Quer subir aqui, filho, para aparecer um pouquinho? A sua filha... Chegou aqui um pouquinho, minha pequena linda. Olá, tudo bem? Tudo bem, filha? Alan, Júlia. Júlia, os meus filhos estão dormindo. Tem o Tal, de 6 anos, tem a Alva, de 1 aninho. Sem bagunça. É pra falar na boa aí. Quer falar sobre teatro ou não? Não. Então deixa o papai conversar aqui com ela. Depois a gente fala. Tá bom? O que você ia dizer? Então tá bom. Nada já foi dito. Te amo. O bom dessa coisa. Ei, João. A gente tem criança, né, cara? Marcos, pode ser Arthur mesmo. O Marcos está perguntando se não seria sobre o Arthur. Ei, Luciana, minha filhota. O livro que eu quero traduzir para o Brasil. Eu perdi que parou meus comentários. O Marco Americano? O Marquinho Americano está perguntando se não seria o Arthur. Esse ator. Cara, para mim, ver o Arthur fazendo Oi, Fabi, minha amiga de tantos anos. O Arthur, ver o Arthur interpretando, fora o Rubens, né? Já tinha visto o Rubens, claro, 50 vezes. Eu vi o Rubens muitas vezes fazendo o Arthur. Vi o Rubens em outros espetáculos também. O Futuro durou muito tempo, o mais maravilhoso deles. Mas vi o Rubens fazendo o Arthur. E ver o Arthur no cinema, no Intolerância, do Abel Gance, foi uma experiência incrível. Eu só vi uma vez. Eu lembro disso, não vi de novo, posso ver de novo. Não, vi 2 vezes, porque eu vi na cabine do CCBB. O CCBB, quando começou, aquilo era uma maravilha, né? Era um cine pessoal, aquelas cabines de vídeo. E eu tinha uma pauta ali do Walter Lima Júnior que eu ia vendo filme todo dia, às vezes 3 no mesmo dia e tal, vagabundo que era.
Então, não, mentira, na verdade eu estudava de manhã no centro da cidade, fazia aula de teatro à noite. E eu morava longe, então não adiantava voltar para casa e voltar. Então eu saía da aula no centro da cidade, ia para o CCBB, enchia os olhos de filme, e aí dava a hora de ir para o Teatro Profissionalizante da Rosane Goffman, na Tijuca, eu ia para lá e de madrugada eu voltava para casa dormindo, claro, em pé, no 636. Mas aí foi uma experiência inacreditável. E depois eles fizeram uma experiência no Teatro Municipal do Rio de Janeiro de passar ele com 3 telas. E aí eu vi também no Teatro Municipal o Arthur lá, inquieto, uma inquietude absurda, uma coisa realmente muito presente, uma coisa muito fora de época. Você está vendo um filme preto e branco, né? Você está vendo ali um filme preto e branco com as pessoas fazendo umas interpretações e tal, e de repente o cara ele faz uma rá. E aí ele fazendo uma rá que morre na banheira, numa inquietude absurda e tal, e pode ser um monte de coisa, mas ela é arrepiante. Para mim foi uma experiência inacreditável estar ali vendo o Arthur vivo num filme em preto e branco, atravessando os tempos. Assim. É uma experiência muito especial. Pode ser sobre o Arthur, mas não sabemos. Eu vou pesquisar e vou divulgar aqui, vou te mandar. Eu comentei com a Clarice. Perdi você. Voltei. Eu vou pesquisar e vou divulgar aqui, vou te mandar. Eu comentei com a Clarice Zalo na segunda-feira, porque a Clarice escreveu o doutorado Teatro Teste e travou. Você está me ouvindo? Deixa eu ver se você está ainda aí. Me aceita aí. Caiu, eu fui tirar uma coisa lá e aí caiu. Mandei agora uma solicitação de entrada de volta, mas ele já vai voltar a perguntar. Ele estava falando da Clarice Zarvos, que foi uma das entrevistadas dele essa semana. Vamos ver se ele pega aqui. Ai, tomara que volte. Aceitou, caiu, voltei. Voltei, meu amigo. Eu fui tirar aqui algo no ar e botar o dedo aqui e acabou caindo. Eu apertei alguma coisa errada. Não está te ouvindo. Não está me ouvindo? Deixa eu ver. Vamos fazer de novo? Vou esperar você me chamar. Vamos tentar de novo. Sair. Concluir. Solicitar. Eu sei pra caralho. Desculpa, tá, Flávio. É porque eu bebi um pouco, então eu posso falar coisas como essa, de que eu sei muito sobre teatro, mas não sei não. Mas é porque quando eu entro num caminho que eu conheço, eu conheço. Tá me ouvindo, irmão? Eu não tô te ouvindo. Tá mudo pra mim também. Pô, infelizmente tá mudo pra mim. Configuração do Instagram. Olha só. Eu vou esperar você me chamar. Você me chama. Quando ele me chamou, deu certo. Eu solicitando participar. Vem cá, não, manda um beijo. Então, muita gente avisando que tá mudo. Melhor? Não. Que pena, cara. Não tô ouvindo. Que pena, porque agora tava em... Ah, a Bia tá me ouvindo. Você não tá me ouvindo? Será que a gente consegue manter esses 9 amigos aqui presentes se você sair e voltar? Hã? Você? Tá beleza, cara. Moce. Já tá perto de acabar, vamos terminar por aqui. Beleza.
8 horas você tem o Paulo Moraes maravilhoso aí, mete bronca. Tá bom, irmão. Mete bronca aí, eu não vou conseguir assistir o Paulo, vou voltar para a vida aqui. Mas obrigado. Um beijo. Tchau, tchau. É. Bom, eu vou seguir aqui. Ele estava falando um pouco da Clarice Zarvos. Eu não sei o que ele estava, aonde ele ia emendar. A gente estava falando de outras coisas, mas é só para, já vou encerrar aqui, mas é só para dar uma pequena sequência aqui do que a gente estava falando lá do Adamov. E o tema, que a gente acabou não passando pelo tema, né? Vem cá, meu amor, fica com. Então, minha esposa linda que eu amo. Então, o tema que é a importância do teatro na sociedade, para o qual me preparei, a gente acabou não abordando. Eu vou falar aqui nesse rabicho do Facebook, que é o seguinte. Já vi que a Simone viu a Júlia entrando aqui, eu não tinha visto a conversa. Olhei aqui, estava 55. Vamos lá. O papo era a importância do teatro na sociedade, e uma das coisas que eu pensei durante o dia e fui ler sobre é que não é nenhuma. A importância do teatro na sociedade é nenhuma. No sentido de que o teatro é a construção teatral. Quando a gente pensa na etimologia da palavra, teatro, ela é esse lugar que você vai para olhar alguma coisa. Então, o que hoje a gente entende como teatro, que está muito ligado ao trabalho do ator, isso sim, isso tem uma importância muito grande. Eu, especialmente, pensava na ideia de teatro muito como cura, sempre. Sempre pensei no teatro numa relação de cura mesmo, de tratamento quase. Um dos primeiros pensamentos, quando eu comecei a fazer teatro, aula de teatro mais constante, né, era por que isso não era obrigatório nas escolas. Por que o teatro não era obrigatório para todo mundo? Ele deveria, eu realmente pensava que ele deveria ser algo obrigatório. Eu tinha 15, 16 anos quando eu comecei a fazer aulas de teatro, e eu comecei a imaginar que aulas de teatro deveriam ser obrigatórias no teatro, nas escolas. E hoje eu continuo achando. E isso vinha de algo que era a percepção de uma cura pessoal. Quando mais tarde, começando a fazer teatro, conhecendo outros diretores, né, entendendo que cinema era uma coisa que poderia ser vista... Porque o filme saía de cartaz, a ideia que eu tinha em relação a ver um filme saiu de cartaz. Perdi o filme. Era muito engraçado. Mas era assim que eu entendi o cinema. O cinema eu entendia da maneira que era o edifício construído para se assistir a um filme. O filme saiu da circulação daquele edifício, perdeu-se o filme. Não se vê mais aquele filme. Ele era simplesmente um espelho do tempo em que ele era lançado, e acabou. Como se diz, através dos tempos, que o teatro é o espelho da sociedade. Mas eu tinha essa impressão de que eu não poderia acessar aos filmes de maneira efetiva ou forte, né? ou como pesquisa, da mesma maneira que eu tenho acesso a livros. Eu não tinha essa percepção. A minha percepção de jovem ator da Praça Seca, no Rio de Janeiro, no subúrbio do Rio, era de alguém que não tinha acesso, porque de fato esse acesso não existia, a filmes que já tinham saído de cartaz. Comecei a falar de filme porque eu disse que a minha percepção, ao ter um encontro semanal com o teatro e depois diário com os ensaios, era de que ela deveria ser algo obrigatório para as crianças em sala de aula. E depois, quando eu comecei a ver os filmes como objeto de estudo, de pesquisa, eu fiquei pensando
que se a minha família, as minhas tias, a minha mãe, os meus avós tivessem assistido aqueles filmes que eu estava assistindo, Bergman, sobretudo, eu lembro muito de quando eu ia muito pelo diretor, né? Casavetes, e ia descobrir o Hitchcock, vi tudo. Hitchcock vi tudo, eram mais de 50 filmes, os filmes ingleses que não eram suspense, vi muita coisa. Dei de presente para o meu amigo Marco Chetman a coleção completa, baixada, né? E eu ia muito pelos diretores. E quando eu entrei no Bergman, que eu comecei a ver tudo do Bergman, sobretudo no CCBB do Rio de Janeiro, que tem uma relação com um clube de vídeo muito ampla, né? São vários títulos em VHS, em DVD, em tudo mais que você pode alugar, marcar de ver, sentar numa cabine e assistir. Quando eu comecei a ver Bergman, eu fiquei achando que aquilo valeria por muito, solucionaria muitas relações da minha família. E eu ficava pensando, meu Deus do céu, isso deveria, se isso fosse passado para a minha referência de aglomerado era igreja, né? Se passasse Bergman na igreja, que era onde eu trabalhava meu grupo jovem quando eu comecei a fazer teatro, se isso fosse passado na igreja, isso economizaria muito das brigas e das confusões que a gente tem das relações pessoais e das confusões que a gente tem nas relações familiares quando você assiste Bergman, né? Então eu achava que era uma coisa que deveria ser, que era didática, que era muito, muito benéfica, não só artisticamente, mas para a alma humana, por uma cura pessoal. O teatro, para mim, sempre foi cura. Então, a importância do teatro como provocação, como brincadeira, eu começo dizendo que é nenhuma, porque eu estou lembrando que essa palavra é ligada à construção teatral, ao edifício. Então, o teatro é aquele lugar. Então, a importância daquele lugar para a sociedade talvez não seja tão grande quanto a importância do que se acostumou a chamar de teatro, que é uma essência da natureza humana de imitar. E mais do que a vontade, a vontade, a natureza de imitação, estou pensando na minha filha, por isso estou rindo, que é mimética desde sempre. Então, mais do que essa coisa de imitar o outro, de imitar o que acabou de ver, de imitar uma sensação, de imitar um sentimento, mais do que isso, o teatro se completa, do mesmo jeito que ele se completa entre um ator e um espectador, na natureza humana ele se completa com o prazer que nós temos em perceber a imitação de algo que nós vimos conjuntamente. Então, se eu vejo algo com a minha filha e depois ela sozinha imita aquilo que a gente viu e eu vejo uma proximidade do que ela fez com a coisa que a gente viu, com o sentimento que a gente presenciou, eu tenho prazer nisso. É como se a gente celebrasse uma capacidade que a espécie humana tem de imitar e de se aproximar de algo que ela não está sentindo como surpresa, né? De algo que ela não está vivendo na sua própria vida e tal, como olha só, como um suprassumo da capacidade de controle do sentimento humano. Então é só isso. Eu queria só dar esse rabicho aqui do papo com o Alan, porque a conversa na minha cabeça seria muito sobre a necessidade do teatro na sociedade, que esse era o tema, e é o tema das conversas, dos colóquios que ele está tendo com os amigos brasileiros, mas acabamos fazendo uma conversa de 40 minutos sobre Adamov. Tive a feliz surpresa de descobrir que a Bia Junqueira trabalhou com Planchon. Então, não só isso que eu vou querer dividir com ela, mas muitas outras coisas em relação a Adamov e ao próprio Abujanra, que foi assistente do Planchon. É isso. Vou deixar isso registrado aqui um pouquinho, até para que eu possa depois transcrever esse papo e produzir alguma coisa que possa, editada, claro, né, sem as referências contemporâneas e tal, pensar em alguma coisa que possa ser essencial para repassar as pessoas com quem eu trabalho
especialmente o grupo do Teatro Nômade, tá bom? Então é isso, esse grupo aqui, esse pedacinho, já temos 1h e 4 minutos de registro, muito disso é uma espera para uma conversa com o Alan, espero que as perguntas dele estejam claras, tenha sido possível ouvir o que ele estava perguntando aqui através do telefone, e fica aqui registrado esse pedacinho para quem quiser ver, e para mim especialmente, para depois eu poder registrar e transformar isso em uma outra coisa. Um beijo a quem teve a paciência de assistir até aqui, aos amigos que acompanharam alguns pedaços. Um beijo muito grande, fiquem com Deus. Cuidem-se, fiquem em casa.